Digam graças a Deus, digam glória a Jesus, glória a Deus, aleluias, Deus abençoe. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir Evangelho de São Mateus, capítulo 13, e vamos ler do verso 1 ao verso 9. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele. Sabe por quê, irmãos? Todos querem estar perto de Jesus. Todos, irmãos. Se tem uma pessoa que não tem prazer de estar perto de Jesus, essa pessoa precisa rever os seus conceitos. Aleluia. Então, juntou muita gente, porque ele atrai, Jesus atrai. Com o seu olhar, com a sua voz, com o seu cuidado, Jesus atrai. Então, juntou muita gente a ele. De sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Sabe por quê? Estavam em pé na praia, não estavam assentados em cadeiras acolchoadas, não estavam confortavelmente, mas quem quer estar perto de Jesus, não vê dificuldades, não vê empecilhos, não vê barreiras. Todos em pé, na praia. E falou-lhe, aí que Jesus começou, e falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. A semente é sempre boa. A semente é sempre boa. É a palavra de Deus. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Agora a quarta semente, e outra caiu em boa terra. Que todos nós possamos ser boa terra, que os nossos corações possam ser uma boa terra. Amém, irmãos? E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e frutificou, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podei vos assentar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O tema da mensagem é 4 tipos de pessoas que estão na igreja. Então, conforme o Espírito de Deus for ministrando aos nossos corações, você vê em qual deles você se encaixa. E eu vejo em qual deles eu me encaixo também. Então, 4 tipos de pessoas que estão na igreja. Então, observe que os textos que nós lemos, diz que a semente foi semeada, mas existiam várias barreiras, vários obstáculos para que a semente pudesse frutificar, dar frutos. Entenda uma coisa, irmãos. No exato momento, agora, enquanto estamos aqui,
na orientação do Espírito Santo, ministrando a palavra de Deus, nesse exato momento, o inimigo ele começa a trabalhar para roubar a semente do seu coração. Por quê? Porque ele sabe que se essa semente cair numa boa terra, que é o seu coração, que é o nosso coração, e ela frutificar, você vai ser vencedora, você vai ser vencedor. Se essa palavra frutificar no meu coração, eu serei vencedor. Então, nesse exato momento, é uma batalha que começa a ser travada para que o inimigo, ele não deixe, não permita que a palavra frutifique no seu coração. Então, não deixe, não permita que nada roube, tire a sua atenção. De mim? Claro que não, mas da palavra de Deus. Não permita que nada roube a sua atenção. Todos os domingos, o pastor Daniel está semeando a palavra na igreja aqui. Todo domingo. Aí o pastor Daniel, os outros pastores, e Deus, a obra de Deus ela é maravilhosa. Deus cuida da sua obra. A obra é do Senhor. A obra não é do pastor Daniel, nem dos pastores, somos apenas instrumento, mas a obra é do Senhor. Então Ele cuida da sua obra. Então, aos domingos aqui está o pastor Daniel, todo domingo, de manhã, todo domingo, está aqui os pastores, domingo à noite, quarta, sexta, e agora Deus, Ele abriu o leque, porque Deus cuida da sua obra. Agora tem o missionário Jonatas, tem a missionária Regina, tem a missionária Alessandra, missionária Sara, e Deus vai abrindo o leque. Sabe por quê, irmãos? Essa obra é do Senhor. Irmãos, quem dá a palavra é Deus, quem capacita é Deus, quem levanta é Deus, quem sustenta é Deus. Deus é aquele que levanta, Deus abate, Deus é Deus. Então Deus está abrindo o leque. Está levantando pregadores, pregadoras, e quem sabe o próximo não é você? Quem sabe? Então, a palavra está sendo semeada. É como se fosse um fazendeiro que espalhou sementes em um campo, que tinha 4 tipos de solos. Em um campo com 4 tipos de solos, e cada um destes solos deu resultado diferente. Então, que todos nós possamos ser terra fértil, mas a verdade é que nem todos são terra fértil, e vamos aprender isso aqui nessa noite. A palavra vai sendo semeada, e ela vai caindo em cada solo, e cada solo produz o seu resultado. Cada solo dá o seu resultado. O primeiro solo, ao pé do caminho, diz a Bíblia que os pássaros logo comeram as sementes. Então olha só, a palavra quando é semeada num coração que o seu solo é ao pé do caminho, logo os pássaros comem as sementes, come tudo aquilo que foi semeado no coração. É por isso que você tem que guardar muito bem essa palavra no seu coração. Você tem que ter sede por esta palavra. Quando digo vocês, eu digo eu, nós precisamos desejar essa palavra, precisamos dar atenção a essa palavra, para que ela não seja roubada. Que tem pessoas quando saem da igreja, indo para casa, o inimigo vai e já rouba a semente, já rouba a palavra. O que foi pregado lá? Uai, engraçado, teve pregação hoje? Teve pregação hoje? Que texto que o pastor leu lá? Texto? Será que ele leu a Bíblia? Por quê? Porque o diabo ele vai roubando a semente que foi semeada. Não permita.
Porque, guarde isto, se o nosso coração for terra fértil, nós seremos vencedores, nós vamos conseguir romper, avançar, com o coração sendo terra fértil. Porque a Bíblia já nos garante que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas eu preciso me apegar à palavra de Deus, porque quando eu me apego à palavra de Deus, eu tomo posse daquilo que Jesus conquistou para mim. É através da palavra de Deus. Então, primeiro, o solo ao pé do caminho, os pássaros logo comeram as sementes. O segundo solo é raso com pedregais. As plantas brotam rápido, mas logo murcham e morrem, devido à falta de sustento. O terceiro solo que vamos falar é o solo infestado de espinhos. Aí, as delicadas folhas das plantas logo foram sufocadas pelos espinhos. E o quarto solo que vamos falar é o solo fértil, que todos nós devemos ser. Somente essa área produziu uma plantação abundante de 30, 60 e 100 vezes. Deus quer que você produza, Deus quer que todos nós venhamos a produzir a 30, 60 e 100, ou seja, está falando de progresso, aleluias. O solo fértil, ele começa com 30, mas ele não para no 30, ele vai progredindo a 60, até chegar a 100, aleluias. É isso que Deus quer para nós, que possamos progredir e não regredir. Deus quer que você progrida, Deus quer que você avance, Deus quer que você frutifique. E Jesus, ele deu a interpretação desses 4 tipos de solo, desses 4 tipos de corações que estão na igreja. O primeiro solo ao pé do caminho é uma pessoa que recebe a palavra sem compreendê-la de verdade. É por isso, irmãos, que muitas pessoas, às vezes, elas entregam a sua vida para Jesus, elas às vezes até passam pelas águas, mas o coração daquela pessoa é igual o solo ao pé do caminho. É uma pessoa que recebe a palavra sem compreendê-la de verdade. Quer dizer uma coisa, esta palavra, irmãos, ela precisa ser compreendida. Você precisa ler essa palavra, você precisa pedir ao Espírito Santo que te revele essa palavra, porque o maior professor por excelência que existe é o Espírito Santo. Ele vai te revelar os segredos dessa palavra, ele vai te revelar as verdades escondidas nesta palavra, ele vai te revelar o Espírito Santo. Então, precisamos ser igual aos crentes de Bereia. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, olha só o que eles faziam, que nós também devemos fazer. Atos 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Por que foram mais nobres? Porque de bom grado receberam a palavra. Então preste atenção. Eles foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra. É igual nessa noite, nós estamos recebendo a palavra, mas não pararam por aí. Receberam a palavra fazendo o quê? Examinando cada dia aonde? Nas Escrituras, se essas coisas
eram assim. Ou seja, todos os pastores, missionários, as pessoas subirem para pregar, eu quero conferir para ver se está na Bíblia. Mas é isso mesmo que a Bíblia ensina. É para conferir mesmo. Porque o dia que eu subir aqui para pregar uma palavra que não está na Bíblia, você tem a liberdade de me chegar perto de mim e falar assim, você pregou uma coisa, mas a Bíblia não fala assim, a Bíblia não ensina assim. Não podemos ser, irmãos, inocentes. Preste atenção. Não podemos ser inocentes. Não podemos ser pessoas levadas por qualquer vento de doutrina. Tem pessoas que dizem assim, 1000 chegou e 2000 não passará. Está lá na Bíblia. Tem pessoas que dizem isso porque é a síndrome de papagaio. Ouviu alguém falar, na Bíblia está escrito que 1000 chegou e 2000 não passará, mas não fez igual os crentes de Bereia, que a conferir se estava lá ou não, e sai repetindo isso, só que na verdade isso não está na Bíblia. Então não seja um crente papagaio que sai reproduzindo o que os outros falam, sem conferir se está na Bíblia. Tem até um louvor que diz assim, ore e confia, preste atenção, é isso aí. Ore e confia, presta atenção. Se não está na Bíblia, é invenção. Então, o primeiro solo ao pé do caminho é uma pessoa que recebe a palavra sem compreendê-la de verdade. Olha, irmãos, não seja um crente mediano. O que é um crente mediano? É um crente na média? Não, irmãos. Para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, seja um crente acima da média. Estude, medite na palavra de Deus. Não espere chegar quarta-feira, sexta-feira, domingo para ler Bíblia. Não, estude na sua casa, tenha um devocional, se alimente da palavra. Se alimente da palavra, para você não ser enganado, para você não ser enganada. Então, essas pessoas que têm um solo ao pé do caminho, que recebem a palavra sem compreendê-la, há o perigo. O que acontece? A semente logo é roubada pelo diabo e seus falsos ministros. No coração dessas pessoas, a semente logo é roubada pelo diabo e seus falsos ministros. E está na Bíblia também. Porque como o pastor Daniel nos ensinou, a gente pregar voltado para a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Esse daqui é a escola que nós temos, é aprendizado, está na palavra também. Então, quando a pessoa tem um solo raso, que não compreende a palavra, não procura compreender a palavra, porque, irmãos, a coisa mais linda que tem é quando o Espírito Santo começa a te revelar a palavra. Você se assenta para ler a Bíblia, fala assim, eu já li tantas vezes esse texto aqui, mas agora eu estou tendo uma compreensão diferente. É o seu professor, o Espírito Santo, te revelando, te mostrando. Mas quando a pessoa não faz isso, facilmente a palavra é roubada do seu coração. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29 e 30, Atos capítulo 20, verso 29 e 30 diz assim, porque eu sei isto que, aqui é o apóstolo falando, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Entenda uma coisa, aqui no meio de vós é no meio do rebanho, é no arraial do povo de Deus. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Então preste atenção. E que de entre vós mesmos. Então preste atenção, irmão. Você precisa conhecer a sua Bíblia. Isso aqui é muito sério, irmãos. Você precisa ser conhecedor da palavra de Deus. Porque não é de fora. E que de entre
vós mesmos se levantarão homens, que farão o quê? Falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então, ou seja, o diabo, ele tem seus mensageiros também, ele tem seus discípulos também. Ah, mas não é bem assim, igual aquele pastor pregou, não. Não é bem assim, não. É diferente, para tentar roubar a palavra do seu coração. É por isso que você precisa meditar na palavra de Deus. O antídoto é meditar na palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Tem crente que é assim: pastor está pregando, dá uma palavra, Deus usa o pastor para dar uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo. Quando ele sai da porta da igreja para fora, alguém vai e traz uma palavra de derrota, de fracasso, de desânimo, e a pessoa às vezes dá mais ouvido àquela palavra do que a palavra de Deus. É o diabo roubando a semente. Vamos prestar atenção, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia. Segundo tipo de pessoas que estão na igreja, é o solo raso. É uma pessoa que recebe a palavra. Então preste atenção. O primeiro solo, ao pé do caminho, é a pessoa que recebe a palavra sem compreendê-la. O segundo solo é o solo raso, uma pessoa que recebe a palavra sem agir totalmente de acordo com ela. Receber a palavra sem agir totalmente de acordo com ela é um solo raso. Por quê? Se eu digo que sei alguma coisa, mas se eu não estiver agindo conforme aquela palavra está me orientando a fazer, eu ainda não sei. A Bíblia fala: vós maridos, amai as vossas esposas, ou a vossa mulher, a sua esposa. Se eu sei disso e não amo, então eu ainda não sei. Vós filhos, obedecei a vossos pais. Se o filho não obedece, ele não sabe ainda. Então, eu preciso receber a palavra, não só receber, eu preciso agir conforme a palavra me orienta a agir. Eu preciso agir conforme a palavra me orienta. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Então, o solo raso é uma pessoa que recebe a palavra, mas não age totalmente de acordo com ela. Então, irmãos, quando você lê a Bíblia, procure agir segundo a Bíblia ensina. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Quando você compra qualquer eletrodoméstico, equipamento, um automóvel, qualquer coisa, vem com o manual de instrução, que você precisa ler aquele manual para que você possa fazer com que aquilo funcione perfeitamente. Aí, quem criou aquela peça, aquele instrumento, aquele automóvel, a pessoa que criou, o inventor, ele sabe exatamente como funciona, então ele vai e deixa o manual para que a pessoa tenha mais utilidade naquele equipamento, para que tenha mais vida útil. Quem nos criou? Deus. Amém, irmãos? Foi Deus quem nos criou. Então, quem cria é que dá o manual de instrução. Então, Deus te criou, Deus nos criou e Deus deixou o manual de instrução. Aqui está o manual de instrução. Funcionamos errado porque não seguimos o manual de instrução. E o manual chama-se Bíblia, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Aqui está o manual para quem quer funcionar bem. Se o esposo quer funcionar melhor, leia o manual. Como esposo, eu quero funcionar melhor como filho, leia o manual. Eu quero funcionar melhor como pessoa, leia o manual. Leia a sua Bíblia, que ela vai te orientar, ela vai te mostrar o que você deve fazer, as atitudes a tomar. Receber a palavra,
Solo raso é quem recebe a palavra, mas não age de acordo com ela. Só vem para a igreja, ouve a palavra, recebe a palavra, mas não age de acordo com a palavra. É por isso, irmãos, que muitos vão ficando no meio do caminho. Então preste atenção no que Deus está nos ensinando. É por isso que muitos vão ficando no meio do caminho. Lê Bíblia, conhece muitos versículos, mas não obedece a palavra. Aí quando vem as perseguições, as provações, essas pessoas caem. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 22 em diante, Tiago 1, verso 22, olha só, e sede o quê? Cumpridores. Eu preciso ser cumpridor de quê? Da palavra do homem, não, da palavra de Deus. Sede cumpridores da palavra, e não somente, aleluias, opa, pode derrubar, sede cumpridores, não somente ouvintes. Não está dizendo que eu não devo ser ouvinte, mas está dizendo, sede cumpridores e não somente ouvintes. Porque quem é somente ouvintes, a própria Bíblia vai explicando, vai trazendo a resposta, o conhecimento, vai desvendando as coisas. Então, sede, volta por gentileza a parte A, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Por quê? Quem é somente ouvinte está enganando a si mesmo, enganando-vos a vós mesmos. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra, preste atenção, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Ele olha no espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai embora, e vai-se, e logo se esquece de como era, porque ele é só ouvinte, não é praticante. Então precisamos ser ouvintes da palavra de Deus e precisamos também praticar a palavra de Deus. Aleluias! Não somente ouvinte, mas praticante. Eu ouço. Mas e aí? Está fazendo o que você está ouvindo? Não estou fazendo nada, não, estou só ouvindo. Não. Está enganando a você mesmo. Está enganando a si mesmo. Quem é ouvinte, só ouve e não pratica. Terceiro solo é o solo infestado de espinhos. Então preste atenção. Todos esses tipos de solos estão no meio do povo de Deus. Quando eu digo a igreja, eu não digo aqui, não. A igreja, porque a igreja, irmãos, a igreja ela é mundial. Aleluias. Nós temos irmãos em Cristo, americanos, ingleses, do continente africano, asiático, alemães, de Portugal, porque é mundial, a igreja é mundial. Então, no meio da igreja, existem esses 4 tipos de pessoas, de solos, de corações. E o terceiro é o solo infestado de espinhos. É uma pessoa que recebe a palavra, mas tenta misturá-la aos prazeres desta vida. O solo infestado de espinhos é a pessoa que recebe a palavra, mas tenta misturá-la aos prazeres da vida. Deixa que a minha vida, eu dou um jeito na minha vida, eu vou conseguir conciliar estar na igreja e ao mesmo tempo eu quero também curtir os prazeres da vida, eu quero me alegrar com os prazeres da vida. Então, é um solo infestado de espinhos.
É a pessoa que quer seguir a dois senhores. É a pessoa que quer servir a Deus e quer também servir as coisas do mundo. É o solo infestado de espinhos. Solo infestado de espinhos. Só que essas pessoas que recebem a palavra, mas tentam alinhá-la com os prazeres da vida, entretanto, quando as coisas mundanas vêm, logo sufocam a semente. Quando as pessoas querem servir a Deus, mas querem também abraçar o mundo, dar vazão à sua carne, o mundo lá fora ensina isso. Dê vazão à sua carne, se alegre, se divirta. Você é o mais importante que existe, você é o melhor que existe. Então, independente do que vai acontecer, o negócio é ter prazer. É isso que o mundo ensina, mas a palavra de Deus nos ensina assim. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, se esvazie de você, para que você seja cheio de Deus, seja cheio de Deus, se esvazie do seu egocentrismo, se esvazie do seu achismo, para que você seja cheio do Espírito Santo. Já o mundo ensina o contrário. Não, se encha de si, você é o cara. Irmãos, você é o cara. Você é a mulher. Isso é coisa do diabo. Porque a hora que você estiver em cima de uma cama, em um hospital, ou no fundo do poço, essa vozinha vai ficar assim: tá vendo? Você é o cara, onde você está? Quero dizer uma coisa: dê ouvidos à palavra de Deus. Esvazie-se de si mesmo e deixa Jesus encher a sua vida. Deixa Jesus encher esse vazio existencial que existe dentro de você. Não vai ser as drogas, não vai ser o álcool, não vai ser o adultério, a prostituição que vai encher esse vazio existencial. Só Jesus. Esse vazio, aleluia, esse vazio é do tamanho de Jesus na sua vida. É um vazio que só Jesus preenche. Só Jesus preenche. Mas tem pessoas que o coração dele é o solo infestado de espinhos, quer conciliar servir a Deus e servir ao mundo também. Aí lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos ensina: e não vos conformeis. Conformar aqui, o sentido do texto, não se amolde, não seja, meu irmão e minha irmã, um crente camaleão. Camaleão, onde que ele encosta aqui, ele vai se amoldando essa cor. Se ele encosta aqui, vai essa cor. Aí não sabe. Aí fica um crente sem identidade, fica um crente sem sabor, fica um crente morno. E um crente morno, a palavra diz: porque não és quente e nem frio, mas és morno, és sem sabor. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então tem identidade, ou é crente ou não é. Tem identidade. Precisamos ter identidade. Todos nós precisamos ter identidade. E não vos conformeis com este mundo, não se amolde a este mundo, mas fazei o quê? Transformai-vos pela renovação da onde? Da vossa mente, porque aqui começa o campo de batalha. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, aleluias, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se conforme com este mundo. Não seja um crente camaleão. Eu sou crente, mas hoje eu estou aqui em outra tribo.
Tem gente que usa esse palavreado aí. Estou em outra tribo hoje, mas eu sou crente, eu estou me amoldando aqui, me conformando com esse sistema aqui, depois eu volto para a igreja. Aí fica naquela, se amolda ao sistema do mundo e volta para a igreja, se amolda ao sistema do mundo e volta para a igreja. Só que entenda uma coisa, isso é uma cilada do diabo, porque pode ser que quando você se amoldar ao sistema do mundo, não tenha tempo de voltar para Jesus. Aí já era. Aí não tem mais jeito não. Então, irmãos, não vos conformeis com este mundo, não se amolde a este mundo. Lá em Tiago, capítulo 4 e versículo 4, Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer, isso aqui é Bíblia, irmãos, isso aqui é Bíblia. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você escolhe. Você quer ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Quero te dar um conselho. Seja amigo de Deus. Seja amiga de Deus. Seja parceiro de Deus. Tenha aliança com Deus, porque Deus é Deus de aliança. Ai, irmão, Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança somos nós. Deus não quebra aliança. Todas as alianças que Deus fez, Deus nunca quebrou. É sempre o homem que quebra aliança. Então seja amigo de Deus, seja amiga de Deus. Quarto solo é o solo fértil. É uma pessoa que recebe a palavra com um coração honesto, sincero e com entendimento. Somente assim dará frutos. Deixa eu acelerar aqui agora. Somente assim dará frutos. O solo ao pé do caminho, o apóstolo João, depois ele vai associará de forma espiritual uma doutrina demoníaca com aves imundas. Está lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Apocalipse 18, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então o solo ao pé do caminho, o apóstolo João está aqui associando esse coração em forma espiritual a uma doutrina demoníaca, com aves imundas que estão ali para roubar a semente. Entenda uma coisa, o diabo não brinca de ser diabo, ele trabalha o tempo todo enviando os seus demônios, as suas aves imundas, para poder roubar a semente do seu coração. Mas em nome de Jesus, não vai conseguir roubar, porque você é de Deus, você quer receber essa palavra, você ama essa palavra. Então em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Guarde no seu coração essa palavra. Não permita que nada roube essa palavra. O coração, que é como o solo ao pé do caminho, recusa-se a obedecer o comando de Deus. Conhece crentes assim? Que recusam-se a obedecer a ordem de Deus. Lá em Jeremias, lá em Isaías, 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, verso 10, 1 Samuel 15, vamos pular, em vez de ser o verso 10, aquele texto que diz assim: melhor obedecer do que sacrificar. Está aí no capítulo 15 mesmo. Deus deu uma ordem
Deus deu uma ordem para que obedecesse a sua palavra, fosse fiel à sua palavra. Aí o homem foi, ali ó, verso 22, porém Samuel disse, Jonathan, verso 21 por gentileza. 20. Então disse, 19. Daqui a pouco vai ler tudo daqui a pouco, né? Porque, pois... Depois você leia em casa depois o verso... todo o capítulo 15. Porque, pois, não destes... Olha só... Samuel dizendo, por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, era o rei inimigo, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo, não era para tomar, ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer. Então, eles tiveram uma boa intenção, mas agiram da forma errada. É isso aí. Boa intenção não salva ninguém. Quer dizer uma coisa, no inferno está assim de pessoas que teve boa intenção. Eu preciso ter boa intenção, mas preciso também obedecer a palavra de Deus. Boa intenção só não resolve nada. Então a intenção era boa, mas ele estava obedecendo? Não estava. Então boa intenção só não resolve. Então, era para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, preste atenção, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, não obedeceu ao Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ele temeu ao povo, não temeu a Deus. Quer dizer uma coisa, mais me importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É assim que a Bíblia nos ensina. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Então, irmãos, o coração que é como o solo ao pé do caminho, recusa-se a obedecer o comando de Deus, e obedecer é melhor do que sacrificar. E esse tipo de pessoas foi visto também com frequência no ministério de Jesus, lá em João capítulo 6, verso 60. Esse tipo de pessoas foi visto com frequência no ministério de Jesus, João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, aqui depois você leia a multiplicação dos pães e peixes, aí Jesus vai e diz assim, quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí disseram assim, negócio de comer do seu corpo, beber do seu sangue, aí não queriam obedecer. Jesus estava chamando eles para ter mais comunhão, mais intimidade, mais compromisso. Que você já viu crente assim? Eu vou na igreja, mas eu não quero ter compromisso com Jesus. Não existe crente, não existe igreja que não tem compromisso com Jesus.
Jesus é o dono da igreja, Jesus é o centro da igreja, Jesus é tudo na igreja, então precisa ter compromisso com Jesus. Aí quando chama eles para ter compromisso com Jesus, aí volta de novo a parte A. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aí depois, mais para frente, Jesus pergunta para os seus discípulos: foi todo mundo embora? Vocês não vão também não? Aí Pedro volta e diz: para quem iremos nós, Senhor, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Para quem você vai? Para quem eu vou? A não ser para Jesus. Jesus é a fonte inesgotável das nossas bênçãos, das nossas vitórias. Aleluias! Solo raso e rochoso. Jesus resume esse tipo de pessoa de duas formas. Primeiro, o solo raso e rochoso, elas não têm raiz. São pessoas que não têm raiz. Aí é o Salmo capítulo 1, versículo 4. Verso 4, que vem falando no verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então quem age assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aí vem o verso 4, aí vem o verso 4 agora, o verso 4. Não são assim quem? Os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, ou seja, eles não têm raiz. Olha só, irmãos, precisamos ter raiz na presença de Deus. Aprofunde bem as suas raízes em comunhão com Deus. Tenha raiz na presença de Deus. Então, Jesus ele resume esse tipo de solo entre dois tipos de pessoas: pessoas que não têm raiz, e em segundo lugar, essas pessoas são incapazes de suportar as tempestades da vida. Pessoas que têm um solo raso, não criam raiz na presença de Deus, são incapazes de enfrentar as tempestades da vida. Vem a tempestade, ela vai embora com a tempestade, ela não fica firme. Quero dizer uma coisa: se você tem enfrentado tempestades, problemas na sua vida, e você está firme na presença de Deus, é sinal que você tem raiz. Aleluias! É sinal que você está bem enraizado na presença de Deus. Porque quem está enraizado vai embora. Isso foi observado, que a perseguição, a dor, o trabalho árduo, a tribulação servem como os maiores testes para separar os salvos dos não salvos, os que têm raiz dos que não têm raiz. As lutas vêm, as adversidades vêm, os problemas vêm para separar aquele que é joio, aquele que é trigo, aquele que é salvo, aquele que não é, aquele que tem raiz daquele que não tem. Aleluias! Vem para nos ensinar, para mostrar quem é e quem não é. Porque quem tem um solo raso, é muita luta, muito problema, vou embora, vou abandonar tudo. E o solo infestado de espinhos, dois fatores impedem que esse solo produza frutos. O primeiro, o engano da riqueza. Não se iluda com a riqueza. O engano da riqueza. O jovem rico, governante, infelizmente permitiu que esse espinho infestasse o seu coração. Não vamos ler, mas para quem está anotando, Mateus 19, verso 21 e 22, Jesus disse: quer me seguir, quer ser meu discípulo, quer estar comigo, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Mas aí a ilusão das riquezas pesou no coração daquele jovem rico, porque ele possuía muitas coisas. Eu não posso, eu quero seguir ao Senhor, mas eu quero ficar com a minha riqueza também. Entenda uma coisa: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta? Então o engano da riqueza.
O jovem rico, governante, permitiu que o espinho, o engano da riqueza infestasse o seu coração. Paulo depois, ele faz um alerta contra isto, e esse vamos ler, 1 Timóteo 6,10, 1 Timóteo 6,10, Paulo nos faz um alerta contra isto, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns desviaram da fé, então preste atenção, desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então muitos abandonaram a fé por causa das riquezas, por causa do dinheiro. E também o desejo e o prazer em coisas mundanas. Isso estaria no lado oposto à atitude demonstrada por Moisés. Então, o solo infestado por espinhos são pessoas que têm prazeres nas coisas mundanas. Aí você anote e leia em casa Hebreus capítulo 11, verso 24 ao verso 26, que vai falar sobre isso, que Moisés, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, mas antes preferiu estar no meio do seu povo, do povo de Deus, porque ele estava olhando lá para frente, para a recompensa, para a glória que ele esperava. Abriu mão das riquezas, para seguir a Deus, para estar com Deus. E em último lugar, para orarmos, o solo fértil. O solo fértil, então ele é a pessoa que recebe a palavra, diferente do coração raso. O solo fértil compreende a palavra, diferente do coração duro, e a mantém guardada, diferente do coração infestado por espinhos. Agora, para encerrarmos aqui, será que Jesus está indicando que apenas 25% dos que testemunharam serão salvos? Não é isto, mas ele está prometendo que alguns aceitarão a Cristo e outros não. Ou seja, em outras palavras, sempre precisamos semear. Continue semeando, continue pregando, que um dia você vai colher. Continue semeando para o seu filho, para a sua filha. Continue semeando para o seu esposo, que um dia você vai colher em nome de Jesus. Continue semeando. Continue semeando. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Que essa palavra possa permanecer em nossos corações. Não permita que o inimigo venha roubar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem semeado em nossos corações. Nos abençoe, guarda nossa mente, guarda nossa vida, nos ajude a obedecer a Tua palavra, nos ajude, meu Pai, não ser só ouvinte, mas praticante da Sua palavra. Nos abençoe, abençoe a Sua igreja, em nome de Jesus, em nome de Cristo. Graças a Deus, glória a Jesus.